É. Samuel traz uma água pra mim e meu filho. Boa noite a todos. Boa noite, José Aldo. Boa noite a Boa noite, todos que Gabriel. estão chegando por aqui. Mas você tá? Estamos confiantes, José Aldo, que nesses últimos dias, não sei se você também tem acompanhado algumas repercussões nas redes sociais, na internet, nos jornais, acontecimentos voltados para atentados sofrendo dentro das escolas e enquanto profissional da educação também, eu também me solidarizo com as pessoas que, de qualquer forma, se tornaram vítimas e nós, enquanto profissionais, nos tornamos também vulneráveis em relação a tanta questão de segurança e talvez podemos até pensar na questão de que educação que está sendo ofertada hoje para nossos jovens, nossas crianças, não só dentro da escola, mas também na relação entre a família, entre a sociedade, enfim, que sociedade é que a gente está construindo hoje. É um viés que nos leva a refletir sobre essas questões e até que ponto nós estamos seguros, não só enquanto profissional da educação, mas também um psicólogo que também poderá atender uma pessoa que, porventura, possa ter algum problema, enfim. Mas é isso, José. A gente inicia com uma reflexão que eu creio que a maioria das pessoas estão acompanhando as repercussões, que não era o que a gente queria estar falando. Está repercutindo, está dando espaço, seria outros assuntos que a gente queria estar falando, mas a gente está falando disso hoje, porque é um tema bem pertinente, não só aqui em Vargem Grande, mas também em Chapadinha, aqui na nossa região. E o que a gente observa é que está sendo discutido, é algo para se discutir, né, José Aldo? É uma preocupação para todas as áreas de profissões, não só para a escola, mas para todas. Simone, boa noite. Envie aqui a solicitação para José Aldo poder lhe adicionar à tela principal. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho, não vamos adentrar nessa questão, mas a gente vai falar também do papel do psicólogo, do papel do psicopedagogo ou psicopedagoga no ambiente educacional, que é o ambiente Olá. que a gente... Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Ao programa Além do Divã. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite. A gente vai iniciar aqui o nosso programa, Além do Divã. É um programa semanal. A gente está aqui todas as quartas-feiras no Instagram. E é um convite para quem está hoje aqui pela primeira vez, para que também nos acompanhe todas as quartas-feiras que a gente está por aqui. Hoje o programa Além do Divã é com o José Aldo Souza Silva. Ele é psicólogo, é de Chapadinha, é psicanalista, também é psicopedagogo e é pós-graduando em neuropsicologia e psicologia escolar. Nossa convidada hoje é a professora Simone Santana Bitbol, é graduada em pedagogia, é psicopedagoga clínica e institucional. Seja bem-vinda, Simone. Você pode dizer de qual lugar você se encontra para estar aqui hoje no Além do Divã? Boa noite a todos.
eu falo de Vargem Grande, né? Eu sou psicopedagoga clínica institucional aqui de Vargem Grande. Eu trabalho atualmente no Centro de Atendimento Educacional Especializado, que é o CAEE, e faço atendimento também particular, uma clínica, Clínica São Lucas. Isso, José Aldo, é com você. Bom, gente, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua participação, por ter nos honrado, né, com sua presença, e agradecer a Fabiola, né, que é meu braço direito. Sem ela, eu sempre gosto de brincar, sem ela eu não existo aqui na Lenda de Fã. E quero agradecer a presença de todos vocês que estão entrando, aqueles que ainda não entraram, e que nós possamos dialogarmos, né, acerca da educação. Você também pode deixar seu comentário, tirar suas dúvidas. Lembrando que aqui é apenas o Além do Divã, ele é uma provocação, não é? É uma provocação para que novos temas possam surgir. E hoje nós iremos falar sobre qual o papel do psicólogo no ambiente educacional ou no ambiente escolar. Esse tema me chama muito a atenção, porque foi esse tema da qual eu defendi a minha monografia em psicologia, me fundamentei nesse tema. Mas antes de começar a falar sobre qual é o papel do psicólogo, ou da psicologia no âmbito escolar, na questão de atividade, eu gostaria de começar com a frase que o psicólogo ele vai à escola, né? Então, mas antes disso, podemos começar com a seguinte pergunta: o que é educar? O que é educar para a psicologia educacional? E o que é educar? Eu acho que essa é a primeira provocação, Fabiola, né? Simone, né? Sim. O que é educar? Então, podemos partir desse pressuposto que, buscando diminuir, podemos dizer, a distância, a enorme distância existente entre a psicologia e a educação, e entre professores, tomamos como ponto de partida para nós refletirmos sobre o modo como a teorização psi, né, se situa ou se situou nas atividades pedagógicas, né, o trajeto percorrido pela escola, ao longo do qual, né, se pretenderam guiar pelas ciências psicológicas. Lembrando disso, tem psicopedagogia clínica institucional, né, que é uma ligação com a psicologia, né. Podemos lembrar que na década de 60 e na década de 70, impôs-se no Brasil uma onda, podemos dizer, libertária no campo educacional, desenhando, assim, podemos dizer, uma espécie de caricatura da educação, que polarizava a questão tradicional versus experimentais. Então, no teatro, ou no retrato desse estereótipo que esse debate, podemos pensar, se faz, haveria, podemos dizer, dois tipos de educação nesse sentido. A educação tradicional, que se definiria como uma educação opressora, uma educação controladora, uma educação, podemos dizer, autoritária, né? Podemos dizer que a educação tradicional ela está subdividida em uma educação repressora, uma educação controladora e numa educação autoritária. A essa encarnação, podemos chamar do mal, que foi chamado a experimentais, essa educação experimentais, seria uma educação, podemos pensar hoje, uma educação mais alternativa, uma educação mais libertina, uma educação mais voltada, né, sem aprisionamento, podemos dizer, menos autoritária, e que hoje nós começamos a perguntar o que é educar e qual dessas correntes nós temos que pensar, né, é mais eficiente para a nossa educação de hoje. Alguns clamam pela educação tradicional, né?
teve aquela educação também tecnicista. Então, enfim, hoje, o que seria educar? Qual o melhor modelo? Né? Que hoje nós vivemos numa época, podemos pensar numa época sem limite, uma época onde as pessoas estão, podemos dizer assim, desbusoladas, onde as pessoas não sabem o que realmente querem. Podemos dizer que nós vivemos hoje uma geração mutante, uma geração, podemos encarnar um texto de Jacques Labilé que gosta, que fala do outro que não existe. E quando o outro não existe, eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. E também uma época de perda de identidade, de identificações. Vivemos numa época, podemos dizer, onde o sujeito está desbussolado. É uma geração mutante, diferente da geração de 70, de 80, que tinha um ideal, que tinha uma bandeira, era rebelde, era revoltado, mas tinha uma bandeira, tinha um ideal, tinha uma causa, e que essa juventude de hoje são rebeldes, podemos dizer rebelde sem causa, rebelde sem projetos, sem sonhos. Estão aí desolados, onde vivenciamos o curto-circuito da palavra e uma relação, podemos dizer, com sujeito e objeto. Né? Sujeito e objeto, não há mais uma relação com o outro. Né? Então, o que é educar? Exatamente. Como foi falado, na década de 70, se falava muito em psicopedagogia, onde estudava também somente as inabilidades da criança, do jovem, do adolescente. Então, a psicopedagogia ela vem tendo avanços relevantes, porque atualmente a gente estuda, a psicopedagogia estuda não somente as inabilidades, mas também as habilidades de todas as crianças, porque através das habilidades nós conseguimos desenvolver as inabilidades. Então, o que é educação? A educação visa conhecer o nosso aluno. Então, assim, o que a gente busca muito atualmente é conhecer, de fato, que o aluno, ele é que passa para a gente, ele é que nos transmite o que lhe interessa, qual é o interesse dele maior, qual é o objetivo, para que a gente possa estar criando estratégias em cima do maior apego dele, da maior de algo que chame a atenção dele, para que a gente possa criar um plano de intervenção que traga resultado. Então, é o aluno que traz essa vantagem para a gente. Através dos gostos dele, a gente consegue fazer todo esse trabalho de intervenção. É importante hoje, nós pensamos hoje no mundo atual, no mundo globalizado, as escolas elas vêm tendo, podemos dizer, alvos de vários problemas em seu ambiente de aprendizagem. E na realidade de hoje, não existe mais só o papel do professor, somente dos professores, para a formação de seus alunos. Eles não estão mais sozinhos, os professores não estão mais sozinhos nas transmissões de ensinamento, pois com a nova era, a era da tecnologia, existem várias formas de obter conhecimento. Então, hoje, nós vivemos uma época onde o sujeito se relaciona, podemos dizer assim, mais com as redes sociais do que com o próprio sujeito. É a época desse outro que não se comunica, que não se relaciona com o outro indivíduo, mas com o próprio objeto. É o curto-circuito da palavra, podemos dizer, vivemos também uma cultura do déficit de atenção, hiperatividade, etc. E podemos pensar que há uma intoxicação, eu acho que é bem aí, uma intoxicação digital. Eu acho que é bem aí, é uma intoxicação digital. Não que a tecnologia não seja importante, mas desde que se saiba utilizá-la. Né? Então, no mundo atual, no mundo globalizado, o professor
não está mais só. Não é só mais o professor que livra, mas tem todo um triângulo, família, pai, sociedade, que hoje também tem que se voltar para essas questões educativas, né? Que é importante formar essa criança. Eu gosto muito de uma frase de Freud, quando ele diz que a criança é o pai do homem. Aí eu começo a pensar na importância do psicólogo, do psicanalista, do psicopedagogo no processo educativo, no processo escolar, no ambiente escolar. Por quê? Hoje nós percebemos, como Freud diz da criança, partindo dessa fala freudiana, quando ele fala que a criança é o pai do homem, então é importante que nós possamos, né, entender essa criança, para que essa criança, né, pedagogicamente falando e psicologicamente falando, para que essa criança possa ser um bom adulto. Mas é preciso que se trabalhe essa criança, para que ela possa ser um indivíduo melhor, que possa, assim, usufruir desse conhecimento, né, desse conhecimento, e que esse conhecimento, como Paulo Freire falava, não fique ali dentro entre quatro paredes, mas que esse conhecimento perpasse as quatro paredes, para que possamos ter cidadãos de bem, que possam usufruir de todo esse conhecimento para uma sociedade melhor, né? E hoje nós estamos perdendo, hoje nós acordamos cada dia mais preocupados com essa intoxicação digital, com esse desbuzulamento, com essa relação de sujeito e objeto, não é a relação de sujeito com sujeito, né? Quando eu falo de sujeito indivíduo, não o sujeito do inconsciente, como diz Lacan, mas que nós possamos entender, como você falou, entender melhor essa criança. Então, acredito que nesse mundo globalizado, é importante que haja essa ligação. Pai, família, professor, sociedade, profissionais da área capacitados, profissionais preparados, que possam fazer uma intervenção, intervir, uma prevenção. Daí também o papel do psicólogo no ambiente escolar, um papel de prevenção, para que não aconteça o que está acontecendo hoje. Hoje todos nós estamos horrorizados. Menino de 11 anos chega numa escola, fatia, mata professor, fala que já pensou em matar o pai várias vezes. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. 11 anos, o que passa na mente, né? Exatamente. Nas nossas avaliações, nas minhas avaliações, eu viso muito isso, porque, como você falou, o digital ele está tomando conta mesmo. Então, as crianças elas já não brincam mais, já não vivenciam a sua infância. Então, cada avaliação que eu faço, cada conversa que eu tenho com os pais, eu já peço, já oriento, já faço sugestões de uma forma simples. Porque eu sei que é difícil também tirar do seu filho, devido a toda essa época que a gente passou de pandemia. Eu sei que é um pouco difícil tirar totalmente do seu filho essa questão digital, mas eu passo orientações para que eles vão substituindo o digital por algo que a criança goste. Se a criança gosta de jogar bola, inclua na vida diária da criança. Se ela gosta de quebra-cabeça, jogos, inclua. E vá tirando aos poucos o digital, porque isso é muito importante. A gente vê muitos casos mesmo, como você acabou de falar, de crianças que têm depressão, têm ansiedade com a idade de 12, 11, adolescente de 12, 11 anos. Então é muito preocupante. Eu busco muito isso, eu busco muito passar essas orientações para cada pai, para cada mãe, para os filhos também, porque as crianças elas entendem tudo que a gente fala. Tudo. Então eles observam muito, então eu passo todas essas orientações para cada um deles de forma simples, mas que eles comecem a fazer, comecem a tirar mesmo o digital
da vida das crianças, não que não possa assistir, não que não possa pegar no celular, mas incluir mais atividades pedagógicas, mais atividades educativas na vida de cada um deles. O grande problema hoje que a gente percebe é que muitos pais estão tamponando a sua ausência com um objeto. Por exemplo, a pessoa chega, meu filhinho, fica bem aí com a vovó, com a titia, que mamãe vai bem ali na festa com o papai. Quando o papai voltar, mamãe traz um presentinho para você, tá bom, meu filho? Aí o menino, tá bom, mamãe, tá bom, pai. Entende? É uma forma de compensação pela sua ausência. Porque a pessoa não consegue mais ter relações afetivas com o seu próprio filho. Está no trabalho, chega cansado, esgotado, não tem tempo para conversar e nem saber o que essa criança está acessando nas redes sociais. Então, muitos pais estão compensando a sua falta, a sua ausência com objeto. Objeto este que tem tornado uma intoxicação, podemos chamar de uma intoxicação digital infantil. E é isso que está acontecendo. O excesso de informação pode ser o maior responsável também pelo excesso de ansiedade. Né? Crianças que não sabem lidar com isso, com esse conhecimento, muitos adolescentes estão viciados no Free Fire, esse jogo Free Fire, né? É muito perigoso, né? Porque deixa a criança agressiva, deixa a criança irritada, deixa a criança com insônia, com ansiedade. Agora Exatamente. tem esses novos jogos reais, que é atirando, matando o outro. Então eles estão deslocando desse mundo de desenho para a realidade, porque eles perderam o sentido da realidade para o sentido de uma ilusão de um filme de desenho. Então eles perderam esse sentido. E aí os pais estão, o que eu percebo, eu venho debatendo sobre isso, é que os pais estão se tornando refém da criança. Para a criança se calar, pegue. Para a criança não fazer, pegue. Ou seja, não está impondo aquele limite, castrando, frustrando. Hoje vemos que as crianças estão muito mimadas. Crianças que não estão castradas, frustradas. Quando eu digo castrar, não é cortar, não. É um nome da psicanálise utiliza, né, para interditar o sujeito, barrar. Então é importante isso. E que hoje a sociedade está aí. Como podemos pensar que uma criança de 11 anos ou 13 anos adentra em uma escola e faz uma tragédia gigantesca. E ainda disse, pensou várias vezes em matar o pai. E aí a pergunta para o bullying. Quantos de nós não tivemos apelido na escola? E muitos amigos até hoje se conhecem por apelido. Podemos chamar que é o verdadeiro. Só que as pessoas não estão sabendo lidar com isso, com essa falta, com esse mal-estar. Então, nessa geração, como diz Felipe Pondé, nessa geração de mimimi, nessa geração que não sabe lidar com derrota. Eu perdi bem aqui, vou me cortar, vou me matar, vou me mutilar, porque eu não sei lidar com o não. E aí essa criança também pode se transformar nesse adulto, porque a criança é o pai do homem, essa criança se torna um adulto com esses velhos hábitos, né? Esse narcisismo, esse infantilismo, e que amanhã não consegue lidar com a perda, com a falta, e quando a mulher ou a namoradinha diz que não quer mais, eu vou me matar, ou matá-la. Isso é preocupante. Então, é importante que a sociedade como um todo, né, e a escola como um todo, comece a pensar, comece a analisar e buscar, né, ter mais profissionais que adentrem a escola, como tem um termo, o psicólogo vai à escola, né,
para trabalhar essa criança, desde o seu desenho, desde o seu comportamento, desde a sua agressividade. Então, o psicólogo escolar, nesse momento, ele vem, podemos dizer assim, com uma visão preventiva. E podemos até dizer, entre aspas, uma visão preventiva e uma visão curativa no ambiente escolar. Buscando o quê? Buscando, através desse olhar mais diferenciado, elementos facilitadores para soluções, né, para os entraves do ensino e também da aprendizagem do aluno e das relações interdisciplinares. Por isso que a importância do psicólogo escolar, no ambiente escolar, tornou-se hoje, podemos dizer que é indispensável. Indispensável. Porque o psicólogo, a psicologia, nesse contexto, ela é mediante as intervenções também psicopedagógicas. E que essas duas mãos se funilando, muitos podem contribuir para o desenvolvimento, né, da educação e desse aluno. Eu acho que isso que é importante nós trazermos, né, trabalharmos a importância do psicólogo, do pedagogo, né, neste ambiente educacional, para que essa criança, né, como Freud fala, que a criança é o pai do homem, possa ser um adulto melhor, um adulto mais compreendido, mais entendido. Porque hoje nós estamos com medo, hoje tem pais que estão aterrorizados. Eu soube hoje alguma escola que tem pais que não estão mais mandando nem seus filhos para a escola com medo. Isso é absurdo. E que a segurança pública também venha trabalhar essas questões. Temos que barrar isso. Isso é uma questão de educação, de prevenção, certo? Porque nós estamos vivendo uma época de intoxicação digital. Hoje, como você falou sabiamente, as pessoas não jogam bola, não brincam de pular, de jogar peteca, castanha, pular bieca, né? Aqueles jogos antigamente, polícia e ladrão, que a gente brincava anteriormente. Hoje ninguém faz mais isso porque as pessoas estão presas, estão coladas com um objeto celular. E aí você vai, uma criancinha, você tenta puxar, ela vai com o celular, não deixa. Está aprisionada essa relação com esse objeto. Está petrificado com esse objeto. E esse objeto está colado na mão. Então isso é muito importante. Alguma pergunta aí? Assim, Pode falar. Tem um comentário aqui da Juliana, que é minha coordenadora pedagógica aqui da minha escola, e a escola era um lugar onde a família sentia segurança quando deixava seus filhos. Agora não é mais esse local tão seguro. A gente pode até pensar também, refletir também, Simone, sobre essas questões. Hoje, a gente, além da parte das crianças que têm as necessidades educacionais especiais, a gente está sendo levada a refletir sobre essas questões que estão sendo colocadas para nós enquanto profissionais da educação. Você como psicopedagoga, José Aldo enquanto psicólogo também, fazendo atendimento institucional. A gente precisa lidar com essas situações que a gente não lidava antigamente. No nosso período que a gente estudou, a gente não se questionava, nossas famílias não se questionavam em relação a essas questões de violência que aconteciam dentro do ambiente escolar. Para além do papel do psicopedagogo no atendimento educacional especializado, ele também acho que vai começar a refletir sobre essas questões. O que está acontecendo com as nossas crianças? O que está acontecendo com os nossos jovens? Como é que a sociedade está se comportando? Como as famílias estão se comportando diante desse comportamento que nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens estão desenvolvendo, ou talvez por pouco ou nenhum acompanhamento da família, da sociedade, do Estado. De quem é a culpa? É só da família? É só do Estado? É só da sociedade? É só do governo? Enfim, é algo que a gente tem que se questionar. Aonde é que a gente está falhando? Aonde é que a gente está errando? Que chegou a este ponto
e parece que a gente está buscando uma alternativa para contornar, mas ainda não conseguimos. E um ponto muito importante que foi falado, que a gente deve passar sempre as orientações também, que eu sempre passo, é em relação a conversar, o diálogo, né, entre pais e filhos, porque eu acho que está faltando também o tempo está mais voltado para o trabalho, o tempo está mais voltado para outras tarefas, e estão deixando um pouquinho de lado de conversar com os seus filhos. Eu acho que falta muito isso, observar mais. E não ter, e também eu vejo que tem pais que têm muito medo de deixar o filho fazer algo que ele pode fazer, que é possível fazer, até mesmo para ele criar mais autonomia. É algo desafiador e eles têm medo. Então, tudo isso envolve essa questão mesmo do que a gente está vivenciando atualmente, que é essa era digital, é tudo isso que a gente está vendo, assistindo na TV, que são pessoas invadindo escolas, e fazendo toda essa maldade que a gente vem assistindo. Então, eu acredito que falta muito também a questão do diálogo, mais conversa entre pais e filhos, mais preocupação com as escolas. A gente já está num avanço muito grande, que é a integração já de psicopedagogo, psicólogo nas escolas. Isso é um avanço para a gente, que antes nós não tínhamos tudo isso. E hoje a gente já tem esse avanço. E falta continuar, ter mais profissionais na área para poder conversar mais, para poder conversar no coletivo, para poder conversar no individual, para fazer mesmo o acompanhamento, para que a gente possa buscar uma vida melhor, uma autonomia melhor, uma qualidade de vida melhor nas escolas. Eu acredito que a gente precisa muito disso mesmo, trabalhar em cima com palestras, com diálogos, com roda de conversa, para chamar a atenção dos alunos e dos pais, da família também. Porque a gente trabalha muito em conjunto, em parceria. Então, a escola e a família é uma parceria que não pode falhar nunca, sempre tem que estar alinhada. É muito importante ouvir a professora Fabiola, vou chamar de professora hoje, pedagoga também, a questão da inclusão. O que eu percebo muito, hoje fala muito de inclusão social. Né? Não deve deixar ninguém de fora da sala de aula, o autista, hiperativo, a criança com algum retardamento mental, tem que estar ali junto com as pessoas, entre aspas, que normais, porque esse padrão de normalidade não existe, né? Bom, mas o que está faltando, o que percebe-se também, é que há inclusão dessas crianças, mas que está faltando um profissional preparado que saiba lidar com essa criança, que saiba detectar, ter um olhar mais clínico sobre o contexto de educar. Porque eu não posso passar um método de educação para você e passar o mesmo para ele. Eu tenho que criar técnicas, que é aí que eu acho que muitos professores, às vezes, tropeçam, porque muitos professores, por exemplo, um professor de matemática, que é tradicional, rígido, ele vai passar uma equação e ele quer que o aluno responda do jeito que ele sabe. Mas se o aluno buscar meio diferente e acertar, ele não aceita. Então, acredito que nós temos que ter flexibilidade, sensibilidade, para saber, não é só incluir essa pessoa, mas também que eu tenha conhecimento para que eu possa também fazer com que essa pessoa se sinta aceitável dentro do ambiente escolar. Se sinta também empoderado desse ambiente escolar. Porque não é simplesmente ter inclusão social para ter dados, né, para poder vir verba para a educação. Porque o que se tem hoje, o que se percebe muito hoje, desculpe falar isso, mas o que se percebe hoje é que muitas escolas não estão preocupadas com a educação, com o ensino. Estão preocupados com dados. Não quer saber se o aluno aprendeu ou não, ele quer dados, né, para poder vir verbas. Mas é importante também pensarmos que o papel da educação cabe aos pais. A escola, ela escolariza.
É muito importante sabermos, porque hoje também parece que toda a demanda foi transportada, deslocada para o professor. Hoje o professor é pai e usa até expressão tio, tia. Eu acho isso muito errado, dentro de uma visão mais psicanalítica, né? Eu acho muito isso errado. Mas, bom, é importante também o psicólogo nesse ambiente escolar, de suma importância, é uma peça fundamental também para essa formação do indivíduo, porque ele é um agente, nesse momento, transformador da necessidade de mudança. Desta forma, podemos dizer que ele está contribuindo, junto com outros profissionais, buscando um desenvolvimento humano e uma formação de um indivíduo melhor. Eu acho que aí é aqui que está o papel do psicólogo educacional, do psicólogo, não só escolar educacional, mas do psicólogo dentro do ambiente educacional. Trabalhar essas questões, ter um olhar mais clínico, analisar, conversar com os professores, pedagogos, para poder ter uma visão e melhor criar metodologias para melhor agir com aquela criança. E entender também esse mundo dele. Aí eu entendo, me lembrei de Carl Rogers, no contexto da educação. Carl Rogers fala uma frase interessante, a psicologia do desenvolvimento. Ele diz que é importante que nós adentramos no mundo da pessoa, da criança, do adolescente. Saber o que é que ele está vivenciando em sua residência, em sua casa, em sua família, para melhor compreender. É adentrarmos nesse mundo, para compreender, para a partir desse momento entender melhor o que ele nos traz e como podemos atuar melhor diante daquilo que ele nos traz. Então é preciso esse aprofundamento, é preciso esse olhar transformador, não esse olhar superficial. E José Aldo, seria interessante também a gente pensar, por exemplo, que demandas estão sendo encaminhadas atualmente antes desses sucessivos acometimentos que a gente está vendo acontecer em nosso país, também em nossa região, em nosso estado, mas partindo disso, o que mais poderá nos causar, enquanto profissionais da educação, também aos nossos alunos que em determinados momentos pode se tornar vítima dessas situações que estão acontecendo, poderá surgir desencadear outros problemas nesses alunos que até então não tinham presenciado essas situações de violência dentro do ambiente escolar, e o professor, e o psicopedagogo, e o psicólogo, eles também não vão ter essas demandas de atendimento em virtude desses acontecimentos que estão acontecendo, porque os atendimentos que já estão ocorrendo ocasionalmente, devido às circunstâncias que já estão, eles já estão em andamento. E os que estão por vir, como que será estas demandas de atendimento ao psicólogo, ao psicopedagogo, ao pedagogo que faz um trabalho mais terapêutico, enfim, como será este atendimento? Aí é importante, nesse momento, a importância do psicólogo. Aí sim, uma importância do psicólogo na escola, nesse ambiente educacional, com uma visão preventiva. Essa visão preventiva e curativa desse ambiente escolar, buscando, através de um olhar, não de um olhar qualquer, mas de um olhar, podemos dizer, mais clínico, mas de um olhar diferenciado, elementos facilitadores, né, para soluções, né, para os entraves, podemos dizer assim, do ensino, da aprendizagem dos alunos e das relações interdisciplinares. Por isso a importância do psicólogo escolar no ambiente escolar tornou-se de total importância e indispensável para ter um olhar mais clínico, para analisar melhor isso e poder ter prevenção. Será que tivesse feito um estudo mais aprofundado, previndo o que está acontecendo hoje, não seria melhor você entender essa criança que chegou hoje,
que estudou ali, entendeu o que é que ela está passando, entendeu o mundo dela para poder ter uma melhor prevenção. Será que essa criança de 11 anos ela iria cometer um ato desse? Aí a criança que tem relação não com o pai, não tem relação só com relação com o objeto, com o celular, né? Essa intoxicação digital infantil, não conversa com ninguém, passa o dia trancado dentro do quarto, não fala com ninguém, só acorda para comer e volta de novo. O que é que essa pessoa está passando? Qual é o mundo dela? Então, ali no desenho da criança, nós podemos detectar também alguns elementos inconscientes, já que a criança não consegue elaborar em palavras, mas o desenho deixa claro. Tem um teste HTP que é muito importante, que são desenhos projetivos. E a criança ela projeta aquilo que ela não consegue elaborar em palavras, não consegue nomear em desenho. Então, aí a importância do olhar do pedagogo, pegar esse desenho, levar para o psicólogo ou psicanalista, alguém que tenha conhecimento, para interpretar por que essa criança não está tirando nota boa, por que essa criança está deprimida, por que essa criança agora está mais irritada, o que é que está acontecendo. Era uma aluna perfeita e agora está agressiva, está irritada, está se mutilando. O que está acontecendo? E aí é preciso esse olhar mais apurado. Aí vem a questão da atenção, né? Que foi muito bem colocado. Nós precisamos ter bastante atenção com as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, porque às vezes a gente pensa que não, que é algo passageiro e acaba não dando aquela devida importância. Então é muito importante, como eles passam bastante tempo na escola, o professor ter esse olhar de observar mesmo e estar passando as informações, não deixar, no mundo que nós estamos vivendo hoje, tudo que nós estamos vivenciando, é preciso ter esse olhar mesmo, observar, comunicar, conversar com os pais, conversar com, se faz terapias, chamar os terapeutas dele, para que não haja mais esse tipo de situações na escola, que a gente possa pelo menos diminuir tudo isso que está ocorrendo. Então, é muito importante a gente ter esse olhar mesmo, de observar e não deixar passar despercebido, achando que não, que isso é passageiro, que a criança está agressiva, mas é coisa de criança, está irritada, mas é coisa de momento, está isolado, mas é porque gosta de ficar sozinho. Então, a gente precisa mesmo buscar ter esse olhar mais sensível, conhecer o nosso aluno de verdade. Voltando também um pouquinho na questão da inclusão, que foi falado anteriormente, colocar um aluno na escola, incluir um aluno na escola vai muito além mesmo, não é só incluí-lo na escola, não é? Aí vem as adaptações, é o que a gente vem buscando também muito, que é a questão das adaptações, das avaliações, dos recursos. O mesmo recurso, ele pode ser utilizado por todas as crianças, só que ela precisa ser adaptada. E adaptar é facilitar o recurso, mas não é empobrecer aquele recurso. A gente precisa adaptar sem empobrecer, mas que seja adaptado que seja utilizada a mesma atividade com todas as crianças adaptadas. E é importante nisso, vai falar, Fabiola? Você vai falar? Acrescentar alguma coisa? É interessante, porque a questão de, por exemplo, enquanto professora da educação infantil, eu posso utilizar o mesmo recurso com a sala de 20 crianças, mas ao momento que eu for trabalhar individualmente com cada um, a gente vai levar em consideração as particularidades daquela criança. A gente não vai dialogar com ela em relação àquele recurso que a gente está utilizando da mesma forma padronizada, não vamos padronizar todo mundo. O diálogo será diferente, a intervenção será diferente, embora a gente esteja trabalhando com o mesmo recurso. Ele vai ser explorado, ou pode ser uma palavra, pode ser um gesto, pode ser um olhar que a gente faz para a criança. Ali a gente está tendo algo diferente para aquela criança, para atender aquela demanda, aquela necessidade daquela criança, para que ela possa se desenvolver no que a gente está esperando. Porque se a gente for observar hoje, as nossas crianças, elas conseguem fazer muitas coisas. Tem coisas que eles chegam para a gente, enquanto professores, que a gente acha que às vezes eles não conseguem fazer, desconsidera as potencialidades, mas as crianças hoje, elas conseguem ir muito mais além do que a gente acha que elas têm pouca habilidade.
Mas se a gente observar, a questão da observação é isso. Você precisa observar. O espaço precisa possibilitar esse momento de observação do que ela consegue fazer, das potencialidades que ela tem e das que ela precisa desenvolver. Agora, é importante também, Fabíola, que como ter um olhar atencioso, tudo bem. Mas também não é também infantilizar esse adolescente ou essa criança mais ainda. Porque o que está acontecendo hoje, que tem muitos pais, educadores, que estão infantilizando mais essa criança, estão deixando essa criança mais mimada, mais narcísica, que não sabe lidar com perda, com derrota, com frustração, que qualquer coisinha vou me matar, vou me cortar, vou me mutilar, e aí muitas pessoas se tornam refém desse discurso do outro, com medo de pai. Se eu não fizer isso aqui, ele pode fazer aquilo. Se eu não fizer aquilo, ele pode fazer isso. E não é bem assim. É importante também que esse sujeito ele se responsabilize por aquilo do seu mal-estar. É também que ele tome uma atitude diante de um novo olhar. Eu acho que é por isso que é importante a psicanálise, porque a psicanálise ela é muito dura nesse sentido. Né? Então, é importante isso, né? Porque a ajuda do psicanálise consistiria em, essencialmente, em levar o educador, no sentido na relação com o professor, o educador, levá-lo a entender que a sua tarefa é educar. É educar um ser que já é formado psiquicamente. Então, é importante que o educador tenha também, eu gosto muito dessa expressão, paixão pelaquilo que faz. Eu gosto dessa frase de Freud. É capturar o inconsciente do outro com o seu próprio inconsciente. É adentrar no mundo desse outro. Escutar não é ouvir externamente. Escutar é adentrar dentro desse outro para poder capturar o que está ali dentro. E para poder melhor intervir, para poder melhor agir. Porque também não é só petrificar o adolescente, o jovem, que não quer nada da vida, não. Há uma causa. E muitas rebeldias, muitas vezes pode estar relacionado também com o pedido de socorro, com o pedido de limite. Não é? E essa relação com a autoridade, o pedido de um pai ausente, e ele busca lá fora uma lei, algo que o barre. Aí vem a polícia, vem para prender. Então, muitas vezes, inconsciente, aí você está pedindo que algo, um sinalizador que faça com que ele pare. E que muitas vezes os pais estão muito refém, né, desse discurso dessa criança que estão submissos. A criança se tornou o reizinho onde os pais estão cedendo todo o seu desejo para ele, com medo de desapontá-lo, com medo de frustrá-lo, com medo desse jovem fazer uma besteira, alguma coisa desse sentido. Aí entra a importância do diálogo, aí entra a importância de você, pai, ver se seu filho está passando por alguma demanda psicológica, você enviar um psicólogo, um psicanalista. Não é doido, porque muitas vezes também o pai, ele tem vergonha, esconde seus filhos. Então, tem que ser trabalhado também. Fabíola, tem uma pessoa aí do Santo pedindo para entrar, quem é? Você conhece? Não, José Aldo. Não. Pessoal, hoje a nossa convidada aqui é a Simone. Vocês podem acompanhar aqui a live, assistir, podem comentar, podem ficar à vontade para deixar o comentário, a dúvida, a pergunta, e pode ficar à vontade. Simone, você pode intervir a qualquer momento que você quiser comunicar, ok? Ok. Então, para me concluir a minha fala nesse momento, eu acho importante o psicólogo nesse ambiente educacional como uma medida de prevenção, uma medida de catalisador, podemos dizer assim, para que previna esses acontecimentos que estão se expandindo cada dia mais nas escolas, que está crescendo de uma forma assim bombástica, de forma exacerbada, e que é muito preocupante. Hoje também, com a pandemia, mas hoje também as pessoas estão se tornando um discurso da desculpa, que tudo isso é culpa
da pandemia. Tudo bem, a pandemia tem sua parcela de culpa. Mas importante também é que o sujeito também é responsável pelo aquilo que faz. A pandemia, o que eu percebi na pandemia, eu até falei uma vez aqui no programa, que a pandemia nos trouxe muito algo interessante. Eu me lembrei de uma frase de Blaise Pascal, que ele disse que o homem ama demasiadamente a si. O homem ama demasiadamente a si, mas não suporta a si mesmo. Ou seja, as pessoas não conseguiam viver consigo mesmo, não conseguiam viver em silêncio, tal que nem consigo mesmo, ou consigo mesma, e nem com o outro. Tal que houve um maior índice de separação. Pessoas que viveu muito tempo distante do outro, e de repente, foram obrigados pela pandemia, viverem juntos. Então, é importante também que a pessoa saiba lidar com a solidão e a solicitude. E a solitude. Solitude é quando você sabe tirar o melhor proveito do silêncio, de estar sozinho, ler um bom livro. A solidão não é que você está só, mas é importante também que a pessoa saiba lidar com isso. E que hoje as pessoas não sabem mais lidar ou viver só. Eu gosto de uma frase que diz que o silêncio muitas vezes se torna irritante para aqueles que não sabem pensar. E hoje a sociedade imediatista que não suporta mais viver sozinho. E hoje tem um amigo, um relógio, um celular, que eu não preciso mais do outro. Eu me relaciono aqui com jogos, e os pais, deixa o menino, deixa fazer aquilo, não estão acompanhando os fazeres de seus filhos nas redes sociais. E muitas vezes estão até comprando a sua ausência um celular. Né? Comprando a sua ausência. Isso é muito perigoso. E te tornando refém desse reiozinho. E que é muito importante também, não só mimar, mas é importante também, um pouco de limite é importante. Um pouco de regra é importante. É importante dizer não. E que a criança escute o não e saiba lidar com isso. Porque senão, essa criança, que Freud diz que a criança é o pai do homem, vai ser esse homem, essa criança no corpo de um adulto, que não sabe dizer não, lidar com o não da namorada, que não sabe lidar com o não, que a mãe não deu um celular, um computador. Eu lembrei-me de um amigo meu médico, doutor Maicon, me trouxe uma de a criança, porque a mãe tomou o celular, ela pegou, tomou vários remédios para se suicidar. É um absurdo isso. É um absurdo. Ou seja, vemos uma geração mimimi, uma geração que não sabe lidar com não. E isso é preocupante. Ah, tu é feio, tu é feia. Ah, para aí, eu vou te matar. Ah, tu é isso, para aí, eu vou lá pegar a faca e vou te matar. Entende isso? Isso é preocupante. E é preciso que nós estejamos, a sociedade como um todo, esteja atenta para isso. Mas só que o grande problema é que nós, brasileiros, infelizmente, só fechamos a porta quando isso acontece. Nunca acontece comigo. É só com o outro. E nós sabemos que os Estados Unidos, isso é coisa comum. Né? Então, é importante o psicólogo, o pedagogo, e que ambos trabalhem de forma coesa. Coesa no sentido de não querer diminuir o outro. Porque parece hoje em dia, Fabiola e Mônica, parece que hoje em dia há uma competitividade. Eu sou psicóloga, pedagoga, eu sei mais do que tu, o outro não sabe, um desmistificando o trabalho do outro. Não sento para conversar, para chegar a qual é a melhor maneira, qual é a melhor maneira de prevenir, de intervir sobre o caso daquela criança, daquele pai, chamar a família, não. É um querendo tirar o poder do outro. É uma briga. E aí eu acho que isso é a grande problemática. E que os profissionais, principalmente pedagogos, professores, que lidam com crianças, estejam de fato apaixonados, queiram de fato estudar, como dizia François Doutor, né? Queiram de fato ser apaixonados por aquilo, não pelo salário,
eu estou aqui pelo dinheiro, esse menino é o diabo, esse menino é aqui, vai de qualquer jeito. Mas esteja, de fato, compromissado com o seu dever de pedagogo e professor. Eu acho que isso é muito importante, Fabíola, Mônica, para um melhor trabalho com a criança. Em relação às queixas que é recebida, é exatamente isso, né? Uma das maiores queixas que é recebida é a dificuldade da criança aceitar um não. Então, eles têm muita dificuldade e a gente tem trabalhado muito em cima dessa questão, porque é uma das maiores queixas que nós temos. E aí é que vem toda aquela entrevista familiar mesmo, para conhecer o âmbito familiar da criança e entender um pouco a história de vida, entender um pouco por que a criança tem tanta resistência ao não, o que acontece. Então, a gente faz bastante avaliações em cima dessa queixa, que é muito importante, porque é o que a gente está vivenciando muito, vendo muito, é receber. Meu filho, a minha filha tem muita dificuldade em aceitar um não. Então, a gente trabalha em equipe mesmo, trabalha com parceria para entender o porquê que a criança tem tanta resistência. Faz birra, é só birra, porque chora, porque joga algo no chão. Então, a gente trabalha em cima dessa questão mesmo, porque tudo que ele falou, tem muitas crianças, muitas mesmo, com resistência ao não. Vai falar, Fabíola? Essa questão da resistência ao não, a gente observa muito no cotidiano da educação infantil. A criança está ali para aprender essas questões de limite, o que pode, o que não pode, o que é certo e o que é errado. E essa semana, hoje é quarta, essa semana mesmo, teve um dia, acho que foi segunda-feira, teve uma criança da minha sala que chegou, a mãe chegou, trouxe a criança. À noite, a criança estava com febre, só que ela tem outra irmã na escola. Por ela ter uma irmã, a irmã não querer ir só para a escola, a mãe teve que levar a outra criança que estava doente. A mãe não se colocou no lugar de mãe e dizer, você não vai para a escola, você vai ficar em casa para ficar boa. Quando demorou mais ou menos 1 hora depois que a criança chegou na escola, a criança deu febre. E a gente, enquanto profissional da educação, a gente não tem um tratamento que um hospital para atender às necessidades da criança que tem problema de saúde. É ligar para a família e dizer, mãe, vem buscar seu filho porque ele está doente. Essas questões, por exemplo, da mãe, da família, não estou colocando só a questão da mãe, mas a questão da família colocar o que pode e o que não pode, é responsabilidade da família. Quando a família já não está fazendo a sua parte, a escola começa a cobrar. Se torna chato o professor cobrar, se torna chato a gestão da escola cobrar por algo que a família precisa saber que é papel dele. É mostrar o que é certo, o que é errado, é o que pode, o que não pode, quando é que pode ser um sim, quando é que pode ser um não. E hoje esse papel está sendo principalmente do professor. Hoje o professor está com esse papel de dizer praticamente tudo que não pode dentro da escola. Essas relações cotidianas que permeiam no meu trabalho são essas também. Simone, José Aldo e todos que estão passando por aqui. A gente passa por esse papel de dar o limite para a criança. Eu acho interessante, eu atendi uma paciente com a mãe, o menino, ele virava de cabeça para baixo, tudo, o menino não parava quieto de jeito nenhum. Com a mãe, pegava, mordia, puxava a mãe, eu atendendo, conversando com a mãe, o menino. Aí um dia, essa criança vem com a cuidadora. Sentou tão comportada de um jeito que eu fiquei observando. E aí isso é interessante. Com a mãe dele, ele vira de cabeça para baixo, tudo isso aqui. Não se senta, não calha, mordendo, gritando, virando. E com você. E aí eu percebi que era a questão do limite. Aí eu me lembrei de um livro que eu li sempre,
que fala criança, sintomas dos pais. Porque muitas vezes o pai, ele se sente tão angustiado de ver o filho ali, que ele se angustia porque não suporta, não sabe lidar com isso. E aí permite a criança fazer tudo que quer. E aí eu vi muita diferença. Então, tem pais também que contribuem, né? Permitem isso. Por mais que queira que o filho seja inteligente, educado, comportado, mas tem pais que parece que está satisfado com isso. Porque uma criança que veio com a mãe, não se comportou, e vem com a curadora, senta, e se comporta de uma maneira tão que parecia que era outra criança, né? Então, eu acredito que os pais também têm que saber lidar com essas questões. Porque muitas vezes, uma questão fálica, a criança, como o Freud diz, a mãe coloca a criança nesse lugar de falta, nesse lugar de objeto faltoso. E muito isso pode gerar uma psicose, que é uma foraclusão do nome do pai, quando é a questão de uma mãe que é fálica, que é toda, que não é castrada. E aí pode também psicotizar seus filhos. Então isso é muito importante que os pais, essa geração também, saiba não. Não, mas simplesmente não é dizer o não. Porque também isso parece que fica todos eles entender. Não, não faz isso, não faz aquilo, não pegue isso, não pegue aquilo. Não é isso. É dizer o não e explicar. Principalmente uma criança que sofre de hiperatividade. Não é dizer não faz isso, não pega aquilo, não. É você dizer não, faça isso, por isso, por isso, por isso. É explicar, não é simplesmente não. Não pegue, não pule, não grite, não faça. Não, tem que explicar. Então é importante que os pais também venham procurar, né, conhecimento para que possa lidar também melhor com os seus filhos. Quando eu atendia pai com crianças, sempre eu trabalhava primeiramente os pais, porque os pais se sentiam mais angustiados do que os próprios filhos, porque o tempo era curto, então eu tinha que trabalhar os pais para que eles pudessem trabalhar melhor dentro de casa com seus filhos. E hoje teve um resultado muito positivo. Então é importante também que haja essa relação família, sociedade, professor, pedagogo, psicólogo. Por isso eu acho de suma importância o papel do psicólogo, do psicopedagogo, do pedagogo em sala de aula. E que ambos trabalhem com o objetivo de levantar uma bandeira que é o bem-estar desse educando, desse aluno, dessa família e dessa escola. Porque se ficar medindo força, quem é o melhor, não há o progresso. Não há, se tiver resistência, não há o crescimento. Então, gente, eu acho que isso é importante. Porque, segundo Antunes, o psicólogo escolar ele vem com a função de desenvolver, de apoiar. Isso é importante. O psicólogo vem com a função de desenvolver, de apoiar, de promover a utilização de instrumentos que estejam adequados para o melhor aproveitamento acadêmico de seus alunos. E não somente no plano escolar. É importante pensar isso, mas principalmente no plano social, para que esse aluno possa também ser o melhor aluno fora da escola, fora de quatro paredes. Né? Assim, o papel do pai é colocar limites, né? Como já foi falado. No entanto, tem muitos pais que não têm a direção, não têm o direcionamento, não sabem como fazer. Então, são outras orientações que são passadas. Procurar, sim, psicólogo, psicopedagoga. Pode passar orientação? Sim, pode passar orientação, exatamente. Então, assim, tem pais que ficam, sim, um pouco perdidos, não sabem como agir, porque a orientação ela tem que ser passada de forma clara para os filhos, de forma que eles compreendam. Como foi falado anteriormente, falo não, mas às vezes eles não sabem não estão entendendo por que eu não posso fazer isso. Então tem que ser explicado de forma objetiva e de forma clara. Então eles precisam também de orientações
nas minhas avaliações, eu já inicio com os pais, com a mãe, com o pai ou com o responsável. De preferência com os dois, mas muitas vezes vai mais só a mãe, outras vezes o pai, mas tem mais frequência a mãe participar do primeiro atendimento. Porque daí a gente já conhece a fala da mãe em relação ao seu filho, conhece algum pouco da história dele, e já pode estar passando sim, algumas orientações, algum encaminhamento também, se necessário for, não somente da criança, mas dos pais, para fazer uma terapia. Porque precisa ter essa clareza. O filho precisa compreender o que está sendo dito. Então, tem que ter esse limite. O limite ele tem que partir, sim, da família, dos pais. O professor, o psicopedagogo, os outros profissionais, eles orientam, fazem a parte deles, que é orientar, a orientação. Em relação ao que a Fabiola falou também, que foi a história que ela contou, da aluna dela, eu acredito que a gente pode também estar revendo formas de comunicação com a família, né? Fazer mais reuniões, se for necessário, chamar no particular, conversar de forma individual, se fizer necessário. Então, nós precisamos criar estratégias para diminuir tudo isso que está acontecendo. Então, a gente precisa ter clareza também em tudo que a gente vai falar com o pai, precisa saber muito como usar, como falar, para não ofender nenhum pai, nenhuma mãe. Então, a gente precisa ter clareza em relação à atitude do filho, como foi falado, na frente do pai, age de uma forma, e quando está com uma outra pessoa, age diferente. A gente vê muitos casos assim, entende? Então, a gente precisa, sim, passar essas orientações, encaminhar, se necessário for, e chamar individual, no caso da Fabiola, se precisar de psicopedagogo na escola, se tiver... pode chamar, que a gente está à disposição, psicopedagogo, psicólogo. A gente está para orientar, para conversar ou no coletivo ou de forma individual. É muito importante. Eu me lembrei do pensamento de Vygotsky. Ele diz que o desenvolvimento pedagógico ele é um processo psicológico, ao passo que o desenvolvimento psicológico ele se materializa em um processo pedagógico. Né? Então, o Vygotsky, há essa relação entre psicologia e pedagogia. Então, é importante que você, pai, mãe, escola, principalmente, eu quero mandar mensagem para os nossos gestores, nossos prefeitos, que se voltem mais e com isso que está acontecendo agora, eles possam trazer pessoas preparadas, psicólogos, colocar na escola para acompanhar essa criança desde o pré, para ir acompanhando essa criança até seu nível maior, até ele sair, tornar dependente, terminar o ensino médio, podemos dizer assim. Então é importante que os nossos gestores também tenham um olhar e que vejam a importância do psicólogo, do psicopedagogo, do pedagogo dentro desse ambiente escolar. Né? Porque a instituição ela é um espaço importante na organização e no progresso do desenvolvimento humano. Então, eu defendo que o psicólogo precisa integrar com essa possibilidade de que a situação seja também importante para essa questão escolar e social, uma visão preventiva, para que esse aluno sequelado, né, possa ser trabalhado para que possa servir à sociedade melhor. Eu faço um alerta aos gestores que hoje nós estamos vivendo um grande problema de saúde mental. Muitas crianças ansiosas, deprimidas, adolescentes deprimidos, alta motivação. Eu tenho atendido muito na minha clínica particular, pessoas deprimidas, adolescentes, pessoas se cortando, se mutilando, pessoas se perderam o sentido da vida. Então, o que está acontecendo? É preciso que a escola, a sociedade, as instituições também reveja essas questões que perpassam todo mundo. Não é só a escola, mas toda a sociedade
tem que se responsabilizar por isso. E aí eu chamo a atenção dos nossos gestores para investir na educação, para investir em profissionais melhores, para que possam servir melhor a sociedade, seu município, seu estado e seu país. Eu acho que nós devemos agora, com essa chuva de acontecimentos que está acontecendo em nosso país, é importante agora que, em vez de armarmos as nossas crianças, daremos livros. Porque só o livro, só a educação pode transformar a vida do ser humano. É a única arma, é a arma mais poderosa de uma sociedade, é a educação, é o conhecimento. Né? Então, eu acho que, em suma, podemos dizer que o psicólogo escolar, o psicólogo, ele é um agente, é importante isso, gente. É importante dizer que o psicólogo entenda isso. O psicólogo, em suma, ele é um agente também na promoção de reflexões e práticas sociais, agregando valores, objetivando e buscando maneiras de ajudar o aluno na sua trajetória de conhecimento, diminuindo assim problemas tanto na aprendizagem como também no comportamento social, esse comportamento social, emocional, que são encontrados, que nós encontramos, eu também sou professor, dentro do ambiente escolar. Isso é muito importante. Pode falar. Aí vem uma pergunta também muito importante, um ponto muito importante. Por que tem tantas crianças com dificuldade na aprendizagem? E a gente se pergunta isso a todo momento. E aí é o papel do psicopedagogo, né, que é estudar a aprendizagem humana, objetivando, facilitar a aprendizagem, não somente no ambiente escolar, mas em todos os âmbitos. Então, o psicopedagogo, ele procura entender, né, o processo da forma que o ser humano assimila o conteúdo, que assimila o conhecimento. Nós trabalhamos a questão da aprendizagem, as formas de aprendizagem, que muitas vezes pode estar ligado na parte emocional, física, social. Então, a gente procura entender qual o motivo, investigar qual o motivo que tem tantas crianças, adolescentes, jovens, com dificuldade na aprendizagem. Então, assim, é um processo que a gente vem trabalhando muito em cima, é um processo que é demorado, é um processo mesmo de avaliação, bem detalhado, mas a gente está trabalhando para construir mesmo essa resposta, que talvez venha, talvez demore muito a vir, né, porque são muitas crianças, muitos adolescentes com dificuldades, e a gente faz esse trabalho de investigação entre o papel do psicopedagogo, como já foi falado, um avanço muito grande ter psicopedagogo nas escolas, ter psicopedagogo no centro de atendimento educacional especializado, que a gente vem desempenhando esse trabalho, a gente vem buscando estimular as habilidades de cada criança, de cada adolescente, com muita clareza, com muita dedicação, para que diminua, para que não tenha tantos casos de dificuldade de aprendizagem, de transtorno de aprendizagem, que a gente vem estimulando, procurando habilidades, procurando estratégias para conseguir desenvolver melhor cada um de nossos alunos. Simone, já que você aproveitar que você está falando a respeito, focando um pouquinho na sua área de atuação, eu queria que você falasse também para quem está por aqui assistindo, o que é o CAEE aqui em Vargem Grande. O CAEE, ele é o Centro de Atendimento Educacional Especializado, né? Nós temos também professores do AEE e uma equipe multiprofissional, que é composta por fono, psicopedagogos, psicólogo, assistente social. Então, nós temos toda uma equipe que trabalha para avaliar e intervir juntamente, não somente com os alunos, mas também com as famílias. É um centro de atendimento, onde acolhe pessoas com deficiência, e nós fazemos também um acolhimento com muito carinho, com muito respeito, com cada mãe, com cada pai
com cada família que nos procura. Quando não nos procura, a gente vai atrás do centro de atendimento, a coordenação vai em busca, porque a gente acolhe, dá carinho e esperança mesmo, porque quando eles estão, o que é que eles estão procurando? Eles estão procurando conforto, palavras que possam confortar cada um das pessoas que têm deficiência visual ou física, DI. Então, cada um precisa de um profissional. Muitos deles, às vezes, precisam somente mais do psicólogo do que do psicopedagogo. Então, a gente faz essa troca. A gente atende todos os alunos que tem lá, e aí a gente conversa entre si para ver quem necessita mais do psicopedagogo, quem tem mais dificuldade na aprendizagem, quem tem mais dificuldade no comportamento. Então, a gente faz essa troca. E o centro de atendimento é tudo isso. É um acolhimento, é onde a gente acolhe mesmo, abraça as causas, busca conhecer cada família, busca conhecer cada caso, cada história. E é um trabalho que está sendo de muita relevância aqui para a população. Muito importante isso aí, porque é importante poder pensar que a psicologia, principalmente a psicologia educacional, ela vai lidar com questões como o processo de aprendizagem, os fenômenos que constituem como memória, esquecimento, transferência, estratégia e dificuldade de aprendizagem. Então, é importante e que é determinante, né, da aprendizagem com base nos estudos das características do sujeito que conhece. Então, essa relação ela é de suma importância, que os pais, que a escola, como tudo, que a sociedade, principalmente, com tudo. Espero que com esses acontecimentos a sociedade também possa se despertar desse sono, né, e entender que é importante a função do psicólogo, a função do pedagogo, a função do psicopedagogo dentro do ambiente educacional. É de suma importância. E que você busque atendimento na escola particular. O importante é que você trate seu filho, não tratar no sentido de um adoecimento, mas que busque a cada dia melhorar esse comportamento, melhorar, né, essas deficiências, podemos chamar assim, né, tratando, lidando, ensinando essa criança a lidar melhor com isso, com o não, né? Não também dar tudo como forma de compensação, como eu falei no primeiro momento, que os pais estão compensando a sua ausência com objetos, celular, videogame, e assim sucessivamente. Porque não tem nada que preenche o vazio da criança do que a sua própria presença, do seu próprio carinho, do que o seu próprio amor dado a seus filhos. Uma vez eu estava dando uma palestra, até pai chorou, e disse: quantos de vocês hoje deram um beijo no seu filho e disseram: eu te amo? E muitos pais baixaram a cabeça. E quando voltaram, os filhos chegaram, eles sentiram a diferença. E a gente, outra palestra com os alunos, eu estava palestrando novamente, qual a diferença que vocês sentiram quando os pais chegaram em casa? Aí um começou a falar: eu senti mais amado, meu pai falou comigo, meu pai me abraçou, meu pai me beijou, meu pai me deu um carinho, disse para mim que te ama, que eu nunca tinha visto meu pai falar isso. Meus pais falaram isso. E aqui dali eu percebi que houve uma transformação. Porque é uma coisa muito importante que eu sempre digo: o mundo pode ser contra você, mas se você tem seus pais a seu favor, tudo está bom. Agora, quando os seus pais não ligam, não amam, não fazem carinho a você, o mundo é sem sentido. Então é importante que nós, pais, saibamos também dar amor, saibamos também limitá-lo, saibamos também dizer não. Né? Também encher essa criança como um balãozinho e dar tudo o que ela pede. Mas que nós saibamos também pontuar, dizer não no momento certo, amar no momento certo, carinhar no momento certo. Eu acho que esses
adolescentes que hoje eu posso dizer que é até um grito, esses acontecimentos, é até um grito de socorro, um grito de socorro, me ajude, estou aqui. Que pode ser também uma maneira inconsciente de querer ser notado, de querer ser percebido, de querer ser reconhecido, de querer ser amado. Né? E aí, de uma lei, de algo que o bairro, ele puxa lá fora aquilo que ele não tem em casa. Então, eu deixo a dica, pai, ame seus filhos, fale com seus filhos e procure especialistas, profissionais, né, caso seu filho esteja passando por algum problema, para que possa, a família junta, esse filho ter um grande índice de melhora, quando a família está ali, todo mundo junto. Então, isso é muito importante de se olhar e que a sociedade hoje, com os acontecimentos, possa abrir seus olhos para a importância do psicólogo, para a importância do pedagogo, do psicopedagogo, nesse ambiente escolar, nesse ambiente educacional. Aí vem também um ponto muito importante, que é o diagnóstico precoce, né? É muito importante mesmo o olhar do pai, dos pais para os seus filhos, mesmo quando ainda há somente uma suspeita, procurar os atendimentos, porque através dos atendimentos a gente pode fazer os encaminhamentos e aí vem o diagnóstico, pode vir o diagnóstico ou não, pode ser somente uma hipótese mesmo, uma suspeita, e aí o quanto antes iniciar as terapias melhor para o desenvolvimento. Então, a gente precisa pensar, os pais precisam pensar no filho, no desenvolvimento do filho. Então, é muito, muito importante mesmo que cada pai, é uma sugestão, é uma orientação que eu estou passando aqui também, de observar o seu filho. Não ache que é porque é criança, não pense que vai passar, que é passageiro. Pode ser que seja mesmo. Então, é melhor você procurar o centro de atendimento, iniciar as terapias e aí tirar qualquer dúvida, porque o quanto antes melhor para o desenvolvimento de cada um. Então, acho que é isso, né, Fabíola? Tem alguma... Isso. Importante as falas da Simone. Hoje a gente pensou que fosse falar só sobre intervenções psicopedagógicas e psicológicas, mas não, a gente abordou, caminhou sobre os diversos problemas que estão afligindo a nossa sociedade atualmente e não está tão distante, está bem próximo da gente, né, do nosso cotidiano. Eu queria agradecer aqui também a colaboração da nossa coordenadora de Educação Especial, a Raimundinha, que intermediou a participação da Simone hoje aqui no programa com a gente. E o assunto ele não se esgotou. Isso. Você é uma futura convidada novamente, Simone. A gente agradece demais a sua disponibilidade, a sua participação, você doar o seu tempo para estar aqui conosco, compartilhando também um pouco do seu conhecimento com a gente que está aqui toda semana e com as pessoas que vão passar por aqui, porque o Além do Divã, ele não se esgota só nesse momento, quando a gente encerrar. A gente vai levar esse material para o YouTube lá do nosso canal e depois eu vou compartilhar com você, você pode ficar à vontade também para compartilhar para as outras pessoas. E é um convite para quem quer buscar mais saber sobre psicanálise, sobre educação. José Aldo ministra curso de psicanálise também. A gente tem cursos de psicanálise. Não é só para psicólogo, desmistificando isso. Eu também, como pedagoga, como psicopedagoga, só que eu não atuo, eu sou professora na educação infantil, mas a gente precisa buscar mais conhecimento para poder trabalhar com a criança. Não só com a criança, você precisa também intervir com a família, com os outros colegas de trabalho. Tudo isso é importante. Não tem como você não buscar mais fonte de informação para você não melhorar a sua prática de trabalho. Está interessado em participar de grupo de psicanálise, de estudo? Raimundinha, estamos à disposição, Fabíola, para falar sobre o trabalho que está sendo desenvolvido no município. Obrigada, Raimundinha, a nossa coordenadora aqui em Vargem Grande, da Educação Especial. E você quer mais, tem mais assuntos que acha irrelevantes, tem dúvida, quer ver a gente discutindo, pode ficar à vontade para colocar as sugestões para a gente. Você também, Simone, caso tenha mais propostas
de diálogos aqui. Sinta-se à vontade também para deixar os seus anseios, para a gente vir aqui discutir, comentar, porque a gente não está aqui como os donos da razão, nem tanto da psicanálise, nem da psicopedagogia, nem da pedagogia. Enfim, a gente está aqui para levar um pouco do que a gente sabe para quem está querendo buscar esse conhecimento. E toda quarta-feira a gente está por aqui no Instagram. Tem muito material no YouTube do Além do Divã. Fiquem à vontade para buscar. Tem conteúdo sobre ansiedade, conteúdo sobre depressão, conteúdo sobre automutilação. Tem vários conteúdos que são mais próprios da psicanálise, outros conteúdos também que falam sobre a questão da medicina, participações também de outros convidados, e hoje a Simone Quente foi agraciada por sua participação. E a gente vai entrar agora nas nossas considerações finais. Fique à vontade. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz, estou muito feliz em estar participando aqui, ter essa troca, ter esse momento com vocês. É uma troca de conhecimento aqui, como você mesmo falou, a gente não está aqui para competir, nós não estamos para competir. A gente tem que ter essa troca sempre, professores, psicopedagogos, psicólogos, todos os profissionais, ter sempre uma troca. Então, eu agradeço pelo convite, foi muito bom, foi muito importante. É um aprendizado, né, que a gente sempre aprende algo que a gente não sabia, que a vida é um eterno aprendizado. Então, agradeço muito e estou à disposição. Quando você quiser, precisar, estou à disposição. Pode chamar. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença da Simone, né? Nos honrar com sua presença, com sua participação. Aprendi muito com ela hoje. E eu acredito a Fabiola, né? Que sempre está comigo. E lembrar a todos, agradecer a presença de todos vocês que participaram e daqueles que ainda não participaram, que vão assistir nossos vídeos. E dizer que o Além do Divã surgiu nesse contexto, nessa ideia de uma provocação, não de um discurso academicista, mas de um diálogo, né, de uma forma coloquial, de um diálogo mais acessível, para que nós possamos aqui debater temas que envolvam a sociedade, que envolvam a família como um todo, né, e que nós possamos aqui contribuir. Né? E você que está aí, tem uma opinião, que tem uma sugestão, qual o próximo programa que você gostaria, qual o próximo tema que você gostaria que nós abordássemos aqui, né? Que nós dialogamos com vários profissionais, médicos, psiquiatras, psicólogos, todos, né, Fabiola? Aqui a gente já teve vários profissionais. Incluído do direito também, né, Gisele? Da área do direito também, advogada que trabalha com a questão do direito da mulher. Toxicomania, então, em todas as áreas nós já estivemos aqui. Então é uma honra para nós tê-la, né? Você ter nos cedido o seu tempo para estar aqui conosco. Para mim, eu sinto muito agraciado, muito obrigado por isso. E eu quero deixar essa dica a você, pai, a você, mãe, a você, professores, gestores de escola, atentem para os seus filhos, para esses adolescentes, observe o que estão vivenciando, o que estão passando, que muitas vezes os pais, às vezes a criança está dormindo muito, ou está dormindo pouco, ou está comendo demais. Esses sintomas, os sintomas, os sinais, que pode ser de uma depressão, que pode ser de algum mal-estar, uma ansiedade. Então, quanto mais fazemos esse diagnóstico preventivo, melhor será para o melhoramento desse adolescente, dessa criança. Então, procure um profissional competente, procure antes que esse sintoma cresça, né? Levando a pessoa ao isolamento. É importante isso. Eu acho importante que, lembrando que a psicologia, eu gosto de tirar esse estigma, né? Estigmatismo. A psicologia não é para quem é doido. Eu me lembro do Dr. Rui quando ele dizia assim, não é para quem é doido, fica doido quem não procura. É importante, você está sendo atravessado por um mal-estar, algo que está te incomodando, algo que está fazendo com que pare você na sua travessia da sua vida,
Então procure um psicanalista, procure um psicólogo, né? Uma pessoa que melhor atenda você, lógico, tem que ter a transferência. Então é isso. Vocês gestores que tem na escola, professores, gestores da escola, que tem alunos com problema, leve, organize esses alunos, mande 1, 2, 3 para um atendimento psicológico, psicanalítico. Não vamos perder os nossos adolescentes, os nossos jovens, porque está demais. E que a sociedade agora começa também, os nossos gestores, prefeitos, deputados, enfim, todos, comecem também a se preocupar sobre a importância do psicólogo e do pedagogo, do psicopedagogo no ambiente educacional, no ambiente escolar. Então, essas são as minhas palavras. Agradeço, Vânia, que esteve presente aqui. Boa noite, Vânia. Obrigado por ser presenciado com sua presença. E uma boa noite a todos que nos ouviram, que estão aí e que ainda vão chegar. Passa a palavra para a Fabíola. A Alta deixou aqui um último comentário. Quanto mais cedo, melhor essa intervenção. Verdade, Alta. Sem dúvida, sem dúvida. Isso. E eu creio que das habilidades que a gente vai ter que elencar como prioritárias dentro dessa década pode ser as habilidades socioemocionais das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens que estão dentro do ambiente escolar. E só deixar aqui um aviso, um convite também para quem quer participar de grupo de estudo de psicanálise. A gente está encerrando um curso agora, nesse mês de abril, Introdução à Clínica Psicanalítica, mas no mês de maio a gente já vai iniciar um outro curso. O curso vai ser o Pequeno e o Grande Outro, um diálogo entre Hegel e Lacan. O início será no dia 6 de maio. Sinta-se à vontade para nos buscar, caso tenham interesse em participar de grupo de estudo de psicanálise. E hoje a gente encerra o Além do Divã, mas sexta-feira a gente vai estar pelo Instagram da Orla, com o Dr. Eduardo Chiavi, psicanalista argentino, e José Aldo e eu estaremos por aqui aguardando vocês novamente. Quarta-feira a gente volta com Além do Divã, com outra temática que a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. E vocês sintam-se à vontade para participar todas as quartas-feiras do programa Além do Divã, deixar as dúvidas, os comentários e sugestões também, pessoal. Vocês podem ficar à vontade, porque as sugestões de vocês, elas podem ser um programa que a gente pode fazer dentro desse mês ou no próximo mês. A gente pode discutir sobre ela e da melhor forma possível para transformá-la no programa. Sintam-se à vontade para deixar os comentários de vocês, as dúvidas. E sexta-feira a gente está por aqui novamente. Caso queiram participar de grupo de estudo de psicanálise, é só entrar em contato pelo privado que vocês serão redirecionados para os grupos de estudo. Boa noite a todos. Eu queria dar uma... Boa noite. Eu queria dar essa semana, a partir de sábado, creio eu, e estarei com minha clínica já aberta, ali próximo à clínica do Dr. Israel, na hora de Gustavo Barbosa, né? Estarei atendendo lá e conto com a presença de todos aqueles, caso precise, estarei por lá, né? Atendendo a semana inteira, segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. Então, muito obrigado a todos. Uma honra. Obrigada, Simone. Obrigada, Raimundinho. Obrigada, José Aldo. Muito obrigada também a todos que participaram. Muito obrigada pela participação. E tenham todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.